Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo a mais um vídeo, mais uma live aqui do canal O Grilo Pensante. Meu nome é Gebus, seja bem-vindo. Estamos aqui hoje com um convidado muito especial, professor Paulo Iannuzzi, da Pilares de Hermes, Escola de Mistérios, e nós vamos falar sobre as pirâmides do Egito, o Antigo Egito, não necessariamente as pirâmides, né? Toda a cultura egípcia e a ligação mística que existe entre o Antigo Egito, a cultura dos egípcios, dos faraós e todo esse misticismo em torno da ufologia. Então, né, o Antigo Egito é um tema que talvez seja um dos mais fascinantes, né, da nossa história, porque tem muita história, tem muita dinastia de faraós, a história vem lá da antiguidade, desde os tempos bíblicos, né? Então tem muita história, tem muito livro a esse respeito, tem muita gente que fala muita coisa, e hoje, nesses tempos de internet, nesses tempos de IA, principalmente, inteligência artificial, nós temos assistido aí muita informação que tem aparecido, muita relação fazendo entre o Antigo Egito, entre os faraós e entre quem foi que construiu as pirâmides, quem foi que não construiu, se foram os alienígenas, se foram os escravos, quem foi que fez, afinal, aquelas obras magníficas e quanto tempo ela tem. Então, vamos passar a palavra aí para o nosso convidado. Paulo, boa noite. Boa noite, Gerson. Tudo bem? Tudo certo. O que você tem a nos trazer aí sobre o nosso tema de hoje, o Antigo Egito e a ufologia? Como é que a gente faz essa relação? Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, agradecendo o seu gentil convite, agradecendo a todos que estão aí, nos auxiliando, ajudando nesse trabalho, prestigiando, dando seu apoio. Muito obrigado a todos vocês, uma boa noite. Enfim, vamos lá ao nosso trabalho de hoje. Bom, como Certo. você já bem disse, o Antigo Egito, milenar, aliás, para lá de milenar, é Sim. realmente um estudo, no mínimo, fascinante. Não só estudo, como experiência, né? No meu caso particular, eu estou envolvido com isso e com a ufologia. Para mim é uma coisa só, que se expande para outros assuntos, outros temas correlatos, inclusive civilizações antigas. E o meu trabalho, ele não é apenas livresco, ele também é fruto de muita experiência pessoal. Inclusive psicomediúnica, porque eu venho do meio acadêmico, mas, em paralelo a isso, também trabalhei muito, ainda trabalho na questão parapsíquica, né? Opa. Embora o embasamento, eu sempre procuro por este embasamento, Paulo, seja ele de uma forma só um ou seja minutinho. de... O teu microfone está dando um mau contato aí. Parece que quando você fala, às vezes ele dá uma falhada. Como é que está? Tá, é que quando tu te mexe, parece que faz barulho. Eu acho que ele está pegando, mas estou te ouvindo. Vamos lá. Qualquer coisa você me avisa. Tá, parece que Tá, melhorou agora. tá bom, deve ser mau contato aqui. Beleza. Enfim, então, esse processo se desenvolve ainda, tanto que fiz, obviamente, viagens para lá, enfim. É realmente bastante, no mínimo, interessante, tá? Porque existem N pormenores que originam muitas lacunas ainda, não só no meio egiptológico, né, mas também numa forma transcendental. Transcendental, que eu digo, não é puramente parapsíquico, é de estudo e trabalho oculto, milenar, que vem de lá para cá, com respeito às civilizações antigas, especialmente Egito, Índia e Tibete, salvaguardada por N escolas de mistérios, ordens, sociedades secretas, a parte Exatamente. secreta, místico-espiritualista das religiões, que no caso é fechada justamente somente aos membros nesse tipo de trabalho,
Mas, como já foi dito, até pelo Cristo, não há nada num determinado período, em período que nós estamos atravessando agora, oculto que não venha a ser revelado. Embora muita coisa ainda precise ser oculta, não no sentido do oculto propriamente dito somente, mas do oculto porque simplesmente ninguém fala, não é transmitido, não é vinculado só por causa disso. E, embora muito conhecimento ainda não possa vir à tona, porque grande parte desse conhecimento que está, até segundo o médium Edgar Cayce, ainda em salas abaixo da Esfinge, perto das pirâmides, no Egito, tem relação com a Atlântida e um conhecimento e tecnologia muito grande que perdemos ao longo desse tempo a maturidade suficiente para utilizá-los. E que isso afloraria em breve, né? É claro que esse breve é uma escala de tempo. Exatamente. Que nós não podemos mensurar. Não é tão longo assim, mas também não é para depois de amanhã, como muita gente acha que a nova era vai entrar depois de amanhã. Ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. Mas uma das coisas mais impressionantes que todo estudioso do Antigo Egito, e eu, experimentalmente, e em termos de pesquisa, né, constatamos, não somente no Egito, como em outras civilizações antigas, é que quanto mais você volta no tempo, paradoxalmente, mais avançado, maior o conhecimento e mais tecnologia existe, no que deveria ser o contrário, né? Em princípio. Quanto mais a gente recua no tempo, mais artefatos que são encontrados com um avanço tecnológico e de inexplicável manufatura e uso são constatados. Tanto que é uma questão que eu volta e meia cito, que a grande disputa, entre aspas, ou impasse, melhor dizendo, na arqueologia e especificamente na egiptologia, é com relação aos engenheiros, à engenharia de uma forma geral e aos geólogos. Tá? Porque enquanto o egiptólogo ele mostra uma ferramenta tipo um martelo e cinzel e alguma outra ferramenta evidenciando o que era utilizado para a construção daqueles monumentos, né, inexplicáveis, e naquela escala e dimensão também literalmente faraônica, os engenheiros dizem, não, você me apresenta as ferramentas que eles faziam isso, porque esse tipo de ferramenta não tem como você construir esse tipo de coisa. Não tem como você manufaturar um artefato dessa natureza, com esse material, com as ferramentas que você está me apresentando. E a precisão com que foram feitas. E a precisão. Maior o mais impressionante é a precisão. Né? Tanto que tem um busto enorme da cabeça do faraó Ramsés II, em que o detalhamento fisionômico dele, em termos de precisão, o que é muito difícil numa face humana fazer, né? Em granito, não tem ferramenta, não tem tecnologia hoje que faça isso. E um artesão na mão, muito menos vai realizar. Então, é um dos muitos exemplos que existem no Antigo Egito que levam a muitos outros pesquisadores, fora, é óbvio, da área egiptológica, a ter o argumento de civilizações alheias ao planeta, que num passado remoto aqui estiveram, eram os deuses astronautas, onde muita gente boa, e eu, inclusive, começamos, né, na obra do von Däniken. E que livro de cabeceira. Hã? Livro de cabeceira. Livro de cabeceira, exatamente. E que levanta questões bastante polêmicas e intrigantes, não só no livro, como nas últimas descobertas. Essas, então, muito anteriores à datação histórica tradicional.
E essa posso datação fazer... histórica tradicional, só para complementar, Tá. também se torna interessante porque já está quase sendo um consenso no meio científico, arqueológico e histórico, que as civilizações antigas, em verdade, são bem mais antigas do que as datas limites aceitas até pouco tempo atrás. O Egito, por exemplo, teria uma idade, em termos cronológicos, a partir da união das duas terras, a partir da unificação, pelo faraó Narmer, depois conhecido como Merenés, ou Menés, né? Primeiro faraó da unificação, em praticamente 4.200 a.C., entre 4.000 e 4.200 a.C. Alguns estipulam 3.800, etc., mas constata-se que existiu um longo período pré-dinástico de uma civilização nada primitiva, ao contrário, pujante, e que estica em muitos anos, né, esse período de sobrevida da civilização. Ou seja, a civilização egípcia tem muito mais do que 6.000 anos de idade, assim como a própria Índia Antiga também, a civilização Shangshung, aos pés do Monte Kailash, no Tibete, e assim por diante, né? Ou seja, a história, aos pouquinhos, nesse e em muitos aspectos, vai sendo reescrita, né? Embora muitos dos artefatos pelo mundo inteiro, e especialmente no Egito, a maioria deles não é exposta ao público. O pouco que se conhece dessa natureza já é mais que suficiente para mudar a história conforme nos é ensinado. Desculpe, Gerson, fique à vontade. Tá. Não, na verdade, o comentário que eu ia fazer aqui, tu até já respondeu. Eu ia falar ia perguntar qual que é a tua posição em relação ao que a ciência diz sobre a idade das pirâmides. Então já está respondido. Né? A idade das pirâmides de forma oficial, que a egiptologia ainda sustenta, é da construção da grande pirâmide de Quéops, a partir dela, no reinado do faraó Rufo, conhecido como Quéops. Quéops é uma transliteração grega de Rufo, em 2500 a.C., quarta dinastia egípcia. Muito bem, essa é a versão oficial. Sim. E se atribuiu a isso, primeiramente, por um cartucho com hieróglifos deste faraó dentro da pirâmide, muito mal feito. Hoje já existe um estudo dentro da egiptologia em que o arqueólogo, na época, no século XIX, que pesquisou isso, ele forjou esses hieróglifos, porque aquilo ali mais parece uma pichação do que, obviamente, uma escrita egípcia, porque os egípcios eram, em tudo, principalmente na escrita, extremamente organizados, detalhistas, cuidadosos, meticulosos e artísticos, né? E bem organizados. Eles não fariam um texto, ainda mais com o nome de um faraó, com uma pintura de qualquer jeito, né? E ainda mais escondida. Você vai ao Egito, é tudo exposto. À exceção de parte da região de Saqqara, da pirâmide escalonada, e da própria região de Gizé com as pirâmides da Esfinge, à exceção da estela de Tutmés entre as patas da Esfinge. E isso contraria o estilo egípcio, que registrava tudo em pedra, em papiro, em relevo, em pintura, etc. Né? E o Osirion também, que é uma construção que fica atrás do templo de Abidos, que é o templo de Seti I, o templo dedicado a Osíris. Esse Osirion também não tem nenhum hieróglifo, nenhuma pintura, não tem nada, à exceção de uma espécie de carimbo, uma imagem do flor da vida, da flor da vida. Tá? Enfim, nós temos, na verdade, 10 perguntas para cada resposta que a gente obtém. Exatamente. Surgem mais 10 perguntas. E uma das coisas também fascinantes no Antigo Egito é que, constatadamente, 40% do Egito antigo, ou seja, menos da metade, é o que está exposto acima da areia. São templos magníficos, monumentos magníficos, de escala realmente fascinante. É um negócio enorme. O Egito é um dos poucos lugares do mundo que
por mais filme, documentário, foto que você veja, quando você está lá diante daquilo tudo, aquilo é muito maior. Né? É tudo muito Muito maior do que a mais gente pensa, né? É muito maior e mais impactante. E o que está exposto, e que não é pouco, é 40%. 60% ou um pouquinho mais ainda está debaixo da areia. É uma areia que não existia na época, né, inclusive. Por isso que está debaixo da areia. No período pré-dinástico, nas primeiras dinastias, começou nas primeiras dinastias, mas antes não existia areia. As pirâmides, por exemplo, embora essa datação seja oficial, porque encontraram essa pichação, entre aspas, em uma estatueta do faraó Rufo, que está no Para ter Museu uma data oficial? 2500 a.C., que é a data oficial, essa estatueta que foi encontrada ao pé da pirâmide, ela é desse tamaninho, no máximo 4 centímetros. Onde tudo é tão grande. Pois é. Então, nós temos N evidências físicas, geológicas, atmosféricas, pluviométricas e outras que põem a data da construção das pirâmides, e principalmente da Esfinge, que provavelmente é mais antiga, milhares de anos antes da data aceita oficialmente. Eu diria muito melhor. Inclusive, o método de construção, né, ainda aceito e divulgado pela ciência, aquilo ali realmente não encaixa. Basta pensar um pouco. E no período que as pirâmides foram construídas num ambiente muito semelhante às pirâmides maias, né? Em meio a campos verdes. Não existia deserto. Inclusive, em 12.000, aproximadamente, antes de Cristo, constatado pela NASA, num estudo da NASA, houve uma mudança de corrente no Mediterrâneo que desertificou grande parte do Saara, inclusive o Egito, né? Porque antes o Saara era verde. Exatamente, tinha até leão lá. Sim, o Saara era verde. E até eu aprendi isso lá no Egito, onde o guia árabe falou para a gente: não existe deserto do Saara, porque Saara em árabe já é deserto. Então eles chamam de Grande Saara. E realmente é uma coisa impressionante. É areia de ponta a ponta, sim. mais de 180 graus, se perde no horizonte. É o tamanho do Brasil só em areia. Só o tamanho do Brasil só em areia. É mais ou menos isso. Enfim, e obviamente embaixo daquela areia toda deve ter muita coisa. Exato. Como no Egito tem, né? Então a gente ainda está engatinhando nisso tudo. E obviamente, pelo menos vem a nossa ideia, alguma participação, mesmo que indireta, de civilizações de fora do nosso planeta. Isso aí é praticamente inegável, né? Paulo, antes da gente entrar nesse tema, eu queria te fazer uma pergunta que eu queria ter feito lá no início, acabei deixando passar, e agora alguém colocou aqui. Então, só como uma parte introdutória aqui, para a gente também até te conhecer um pouquinho melhor. Olha, como o Martim colocou aqui, ó. Pilares de Hermes está relacionado à filosofia hermética e os princípios de Caibalion? Perfeitamente. Então, o que eu queria te perguntar, porque lá no teu site, lá no teu canal, está dizendo Pilares de Hermes, Escola de Mistérios de 3.000, não lembro o ano, 3.254 a.C. E em 1996, que foi quando imagino ter aberto a tua escola, né? Então, só queria que tu explicasse um pouco sobre essa escola de Pilares de Hermes, para a gente entender também sobre como é que funciona. Muito bem. Por meu intermédio, a partir de 1996, no plano físico, a Pilares de Hermes Escola de Mistérios retomou uma atividade bastante discreta, né, com vivências cerimoniais, cursos, conferências, seminários que nós oferecemos, né? Atividades mais fechadas, mas a grande maioria atividades completamente abertas. Atualmente nós oferecemos, dentre esses elementos, seminários uma vez no último sábado de cada mês, o dia inteiro, sobre esses temas, de 9 da manhã às 7 da noite, além de outras atividades. E agora, a partir de 2019,
online, tanto que meu canal, né, está aí, né? Mas a ênfase é, na medida do possível, nas atividades presenciais. E nada substitui o olho no olho, né? Verdade. Então, até pouco tempo atrás, nós tínhamos essa diretriz. A Egrégora Abril tem como patrono um dos primeiros faraós que não está na lista, o chamado é um mestre espiritual, mestre Akron, né, foi sumo sacerdote, da primeira para a segunda dinastia, é o patrono, embora o local seja eclético, evidentemente, né? E há pouco tempo atrás foi passada justamente a informação que essa escola se origina da escola Olho de Horus vinda da Atlântida e da linhagem de Ptah, que é a linhagem de Imhotep Ptah, a divindade Ptah, né? O chamado deus artesão do universo, autocriado para o Antigo Egito. Os egípcios entendiam Ptah como se entende hoje, a partir justamente da escola hebraica, Melquisedeque. Isso aí já é uma outra história. Envolve filosofia, envolve conhecimento eubiótico, envolve intraterreno, envolve o rei do mundo, Shambhala, lagarto, essas coisas, né? Que é um assunto realmente muito sério. Bom, enfim, se der tempo, a gente hoje fala um pouquinho disso. Então, a Escola de Mistérios, nós descobrimos que vem dessa linhagem e que começou em 3254. Me passaram exatamente a data ali em Heliópolis, que foi a Harvard da época, escola onde os grandes sacerdotes e até Moisés, vamos dizer assim, se formou, né? Que era a escola de Anu, na época, à beira das pirâmides, hoje onde é o Cairo. Tanto que existem ruínas ainda dessa escola, que foi a principal escola iniciática do Antigo Egito. E a Pilares de Hermes foi um ramo disso aí, existiu em 3254 a.C. e foi reinaugurada no plano físico em 1996. Pô, que legal, hein? Muito, muito legal. É uma história impactante, tá? Eu vou te dizer isso. Sim, tem outras dentro disso aí, inclusive alguns anos atrás, quando entrou a egrégora templária. Foi outro momento fantástico. Mas deixamos isso para mais tarde, se for o caso. Então tá, só queria fazer esse rápido esclarecimento aí ainda no início da nossa apresentação aqui, para a gente se conhecer melhor e para quem está assistindo aí também conhecer um pouquinho melhor sobre o teu trabalho. Acho que foi bastante esclarecedor. Sim, o que eu agradeço muitíssimo. Muito obrigado. Imagina. Então, a gente estava partindo daí então para a parte ufológica da coisa, tá? Como eu estava te falando um pouquinho antes da gente entrar no ar aí, aqueles que acompanham o meu trabalho já me conhecem um pouco também, que eu sou um pouco convencional quanto à história oficial, né? Mas já vi que a gente está na mesma página quanto a isso aí. Só que o meu conhecimento ele vem através dos livros, né? Eu não tenho essa chance de ter a prática como tu tens aí, né? Ter ido ao Egito e conhecido e ainda mais tendo todo esse envolvimento aí. Mas pelos livros a gente aprende algumas coisas também que são bastante interessantes, só que às vezes uma informação ela meio que contradiz a outra, então é meio difícil a gente saber assim como se orientar. E por outro lado, eu sei que fora daqui, fora dessa nossa caixinha quadrada da terceira dimensão, as coisas em termos de tempo, elas são um pouco difusas para nós, porque o tempo não existe, só existe aqui ou agora, tudo se dá ao mesmo tempo. Então, a gente tem, por exemplo, referências, muitas referências de como foram feitas, por quem foram feitas, por que foram feitas as pirâmides, a civilização do Egito, lá no livro da Lei do Uno. Imagino que conheças. Sim. Tá? Falam muito, inclusive a Lei do Uno é um trabalho que ele foi transmitido por uma entidade que se chamava, com uma consciência coletiva, que se chamava Ra, RA, né, que vem na conexão direta egípcia. Então ali eles falavam bastante. E tem um outro também,
que eu volta e meia eu cito nos meus trabalhos, nos meus comentários aqui, que é de Wesley Bateman, que era um telepata americano, que também escreveu sobre a matemática de Ra, e também escreveu bastante sobre a origem das pirâmides. E tem muito mais antiga do que as dinastias dos faraós que nós conhecemos. Então, esse básico bota mais nisso. Por isso que eu falei antes, muitos milhares de anos, né? Porque até um pouco mais além do que isso. Dentro da história egípcia, o próprio termo faraó é muito recente. Os egípcios, eles não se referiam aos faraós como faraós, assim como reis. E faraó vem do termo Per-Ra, que quer dizer o senhor da casa. Isso foi na origem da civilização egípcia, praticamente, onde grandes senhores de terras iam acumulando as riquezas, que eram os cereais, iam contratando pessoas para trabalhar ali, aumentando as suas terras, e um povoado se comunicava com o outro e haviam as trocas, né? Até que uma classe nobre gerenciava esse comércio, essas trocas entre dois ou mais povoados, que foram se tornando pequenas cidades, pequenos vilarejos, pequenas cidades, até cidades maiores. E, a partir dos mitos egípcios, as grandes cidades foram formadas em torno dos principais templos, né? E os gestores dessas cidades cresceram, obviamente, e com o tempo, um gestor, né, dominava todos os outros gestores, coordenava todo o processo dos gestores. Esses gestores eram chefes das casas, ou clãs, ou famílias. Tudo começou no Antigo Egito com base na família. E essas famílias, que depois se tornaram clãs, criou-se o termo casa. A casa daquela família ou daquele ramo familiar, né? Que em egípcio é Per-Ra. Per-Ra é a casa das casas, que é a casa do faraó. Então, faraó vem de Per-Ra, né? A casa para das nós virou faraó. Que para nós virou faraó. Que o cara lá no Egito virou rei, né? Mas foi chamado faraó por causa desse termo ligado à casa. Esse termo que vai gerar justamente também entre o povo hebreu os clãs, ou as famílias, ou as casas, né? Então, por exemplo, José de Arimateia, né? Arimateia era um lugarejo, e esse lugarejo, o gestor maior ali era da casa de Arimateia, ou seja, que gerou os seus filhos. José era dessa geração. Até no filme Ben-Hur a gente vê isso, Judá Ben-Hur. Ben quer dizer da casa de Ur, ou seja, do clã de Ur. Então isso vem do Antigo Egito, que obviamente é muito mais antigo que esse pessoal todo. Sim. Não só isso, como muitas outras heranças que até hoje em dia passam despercebidas, que vêm da tradição egípcia. Os livros do Wesley Bateman, inclusive, ele faz a ligação da construção ali, da época da construção das pirâmides lá para a Atlântida, não é nem da nossa civilização. Sim, eu vou chegar lá. Então vamos lá. Primeiramente, o teu caminho é muito parecido com o meu, porque nós também somos de uma geração que não existia WhatsApp, não existia internet, não existia nada disso, né? Então, além da experiência própria, né, física, não só psicomediúnica ou paranormal, metafísica, mas de ir nos locais e experimentar na pele as coisas, né, o que nos dá um respaldo bastante grande, né, a gente também precisa ser rato de biblioteca, ou seja, ler livros. E é a sugestão que eu dou: vá na origem. Qualquer coisa, vá na origem, né? A internet está muito rasa. Porque dentre os livros também existem as interpretações próprias dos autores, que às vezes divergem nas suas interpretações, e não pegam o espírito da coisa e tem uma visão não iniciática do processo, né? Isso complica um pouco. E principalmente os erros de tradução.
Se você pegar um livro traduzido por alguém que não é do meio, que não pegou o cerne da questão, ou como se diz, o espírito da coisa, vai ter um entendimento diferente, vai distorcer e vai escrever algo que não tem nada a ver com a proposta original. Mesmo assim, é muito melhor, com raríssimas exceções, do que a gente encontra por aí na internet, que é uma salada de frutas danada. E muita mistura. Ou seja, isso é até proposital em alguns pontos, onde você mistura grandes conhecimentos com coisas absurdas, né? E você não tem como filtrar, pelo menos para o leigo ou para quem já está inserido nesse contexto de uma forma muito intensa, não tem como discernir claramente o joio do trigo, né? Nessa mistura toda que é oferecida aí. Agora, dentro dessa mistura toda, nós temos, infelizmente, você desculpe o termo, isso não é nem uma crítica, isso é apenas constatação de um fato, né? Dos entretenimentos esquizotéricos e misticológicos que existem por aí, inclusive no termo ufológico e do Antigo Egito e de antigas civilizações, né? Então, a pesquisa, o trabalho e a vivência, ela precisa ser determinada, constante, perseverante, né? E bastante cuidadosa. Ter um bom crivo, porque hoje em dia é muita mistura de informações, de conhecimento que levam justamente o leigo a ter uma interpretação ou um direcionamento fora do que normalmente é. E como você bem disse também, né, muita coisa aí, para não dizer a maior parte, é fora da curva da ortodoxia que existe por aí, que atende também a outros interesses, principalmente políticos. Principalmente políticos. De não revelar o que a coisa é de verdade. Pois é. Então a culpa não é só do cientista ortodoxo, não. O primeiro livro que eu li sobre as pirâmides, que eu me lembro, faz muitos anos, é um livro que eu procurei esses dias, não achei mais, né, entre meus baús aqui. Eu tinha ele físico, naturalmente, antes da internet. Era O Segredo das Pirâmides. Eu tenho esse livro. Conheço. Então, esse livro me impressionou muito, porque ali ele conta nos detalhes todos os os parâmetros técnicos que envolvem a construção das pirâmides do Egito, falando especificamente do Egito, né? Toda a matemática, toda a astronomia, falando assim, coisas que não sei de quando que é o livro, se é da década de 70 ou de quando, mas ele não é de agora. 70. E eu adquiri esse livro, então, ainda era garoto. Eu li ele, eu acho que tinha uns 30 anos, se muito. E eu realmente fiquei muito impressionado, desde então, porque já existia, né, todo esse interesse natural da minha parte, já existia todo esse misticismo, a gente procura, principalmente antes da internet, a gente não tinha muito onde procurar, era só livros mesmo, ou indo em loco, que não foi o meu caso. Mas esse livro aí me impressionou pelo que ele apresentava. Né? Sim, e não é só com respeito às pirâmides. Quase tudo lá no Egito tem uma tecnologia muito grande, envolvente e misteriosa. Explica isso. É isso que eles fazem de tudo para esconder. Só para você construir aqueles obeliscos, tá, num único bloco de granito rosa, e a questão não era só essa construção, era o detalhamento dos hieróglifos gravados nos obeliscos, em que um artesão não tem como reproduzir o mesmo hieróglifo da mesma forma 2, 3 vezes, você encontra isso, parece que foram carimbados na pedra. Inclusive, existe um mito relativo, que não era um mito, relativo a Imhotep, que foi vizir do faraó Djoser. Ele era o Leonardo da Vinci da época. Faraó Djoser, segunda dinastia do Egito, ou seja, 3.000 e pouco. Ele está nas histórias do Wesley Bateman também, Imhotep. Exato. Imhotep, ele era o Leonardo da Vinci da época, era especialista em várias ciências, e principalmente em medicina. Tanto que já é constatado, embora isso vá mudar, né, que o juramento que os médicos fazem não é mais de Hipócrates. O juramento deveria ser a Imhotep, pois Hipócrates, 2.000 anos depois de Imhotep, compilou os tratados médicos egípcios.
Mas isso é apenas um detalhe. E Imhotep ele recebeu de presente a maior arte que um egípcio podia receber, que era a arte de moldar a pedra. Né? E não é moldar qualquer pedra, é você fazer qualquer coisa com diorita, por exemplo. Você vai no Museu do Cairo, eu vi isso, eu tenho fotos disso, de ânforas, pratos, cumbucas, perfeitamente funcionais, detalhadas, com a curvatura perfeita, em diorita. Hoje em dia você não faz isso, porque só diamante mexe com diorita, corta diorita. E as ânforas são perfeitas, os artefatos são perfeitos. E aquilo que a gente chama hoje de até arte, hoje. Isso que a gente chama hoje aqui de arte, na verdade, é a tecnologia. Tecnologia. Os egípcios antigos não conheciam esse termo, tecnologia, né? Como um avanço científico. Para eles, tudo era arte. A arte da astronomia, a arte da engenharia, a arte da arquitetura, a arte da ciência, porque é algo que não envolve somente a frieza dos números, é algo que envolve a natureza humana, que eu, pelo menos, considero um grande avanço dos antigos, de uma forma geral, em relação com o que se faz hoje. Né? Um afastamento grande da relação humana, restrita àquela ciência que é realizada. Né? Até na área médica, atualmente, a gente vê esse distanciamento cada vez maior da parte humana. Né? E isso era intrínseco nas eminências, nas autoridades do passado, principalmente no Antigo Egito e na Antiga Índia. Né? Então, era essa arte de moldar a pedra era uma tecnologia que uma deidade, entre aspas, ofereceu, tá? Até em agradecimento por uma questão que está nos mitos egípcios de uma seca que lá houve e que Imhotep, encarregado por Djoser, foi procurar saber por quê, né? O Egito estava em seca, a civilização quase caiu, aliás, o Oriente Médio todo passou por uma seca enorme, algumas mini-civilizações desapareceram na época, e na Ilha Elefantina, ao sul do Egito, Imhotep adormeceu e sonhou com uma divindade autocriada, o deus Khnum, a divindade egípcia que controla as águas, né? E que, segundo o mito egípcio, é aquele que soprou e dividiu as águas primordiais. Você encontra esse mesmo texto na Bíblia, né? E está no mito egípcio. E ele foi cobrado das oferendas dos templos dele que foram abandonados. Ele, Imhotep, achou que essa era a resposta, foi ao faraó, o faraó tratou de reativar tudo e, por milagre, as águas voltaram. Né? E Imhotep voltou a se entrevistar com uma deidade dessa natureza que morava dentro da montanha. Olha como as coisas... Um mito, qualquer mito, ele encobre, obviamente, fatos, evidentemente, né, que ocorreram, que vão mudando de narrativa com o tempo. Exatamente. Se realmente quer conhecer ciência e o que aconteceu na história do planeta, vá na mitologia. Hoje é de uma forma e criminosa o que se faz ao se dar alcunha de mitologia a determinadas questões históricas do planeta só porque contradizem o status quo da ciência em geral ou do entendimento, que é muito linear hoje em dia e que era mais espacial da antiguidade. Né? Isso aí, na verdade, houve uma grande campanha de abafamento do conhecimento que foi na Idade Média. Né? Foi logo depois do Império Romano, aí houve aquele domínio da Igreja Católica em toda a Europa monástica lá, dos reis, onde todo ensinamento passou a ser dentro dos monastérios da Igreja Católica, todos os livros passaram a ser queimados, porque deve estar lá escondido, sei lá, na Biblioteca do Vaticano, ao invés de terem sido queimados, assim como a de Alexandria, não sei, aí provavelmente você tem muito mais informação do que eu. Mas foi nessa época que todo esse conhecimento do passado, ele foi escondido, ele foi tirado de nós. E à medida que as gerações, foram que uns 1.200 anos, toda a Idade Média, as gerações foram se sucedendo,
isso tudo ficou para trás, porque eles tiraram esse conhecimento. Então, ele não era nem passado mais de boca em boca, de tão longínquo que foi esse conhecimento. Essa é a história que eu conheço. Sim. Mas nós vivemos num mundo dual, tá? Não estou aqui defendendo nada nem ninguém. Realmente isso aconteceu. Mas, ao mesmo tempo, muita coisa foi preservada, né? Sim. Se não fosse pela igreja, muita coisa teria se perdido e a gente não estaria conversando sobre isso hoje. Exatamente. No Ocidente. Tá? Porque eu até não entendo por que aquele período era chamado Idade das Trevas. A Idade das Trevas, em geral, na Europa, porque o resto do mundo não era. Era a exceção do mundo árabe, por exemplo. O mundo islâmico era um momento de sua expansão e toda a ciência que se instituiu na Europa com o tempo veio do mundo árabe, que trouxe muita coisa da Índia. Tá? Então, até a matemática e a numeração que nós utilizamos hoje, a ideia do zero, veio da Índia, passou pelos árabes, que aperfeiçoaram muita coisa, eles foram expertos em muitas coisas e, obviamente, isso foi absorvido pela Europa com o tempo, só que não chegava à população, né? Enfim, isso aí, realmente, esse particular, pode ser algo relativo à alcunha de trevas, né? Mas, em verdade, no aspecto essencial da coisa, em minha opinião, não se justifica muito a generalização do termo Idade de Trevas. Tanto que toda hora descobrem no Tibete e na Índia documentos atrás de documentos extremamente antigos que você levaria pelo menos 100 anos para ler e traduzir aquilo tudo. Tem, inclusive, conhecimento sobre as pirâmides ali. Porque, ao contrário do que ainda se acredita, em tempos remotos, o pessoal, desculpem o termo mais vulgar, trocava figurinhas. Existia um intercâmbio de conhecimento até um determinado ponto. Era impossível abafar completamente, né? Sim, ainda mais porque a grande parte dessas civilizações antigas, elas foram, em verdade, um recomeço da humanidade pós-diluviana. Porque o mundo antediluviano, principalmente Atlante, era bem diferente. E nós temos essa herança nas civilizações antigas, no seu conhecimento e principalmente em algumas construções, para não dizer na sua grande maioria. Pumapunco, aqui na Bolívia, por exemplo, do complexo de Tiahuanaco, foi toda construída em diorita. Detalhes ali arquitetônicos fantásticos. Exatamente. E, segundo os incas, foi construída da noite para o dia pelos seres que vieram dos céus, os deuses, à beira do lago Titicaca, que é um lago sagrado. Em ângulos e rebaixos de 1 centímetro. Aquela água deve ter coisa pra caramba. Desculpa. Não, e em ângulos perfeitos, com rebaixos mínimos de 1 centímetro, tudo parelhinho, como se fosse feito trabalho a laser hoje. Né? Sim, inexplicável. Inclusive, pressupõe-se que foi a laser, mas nem a laser foi. Porque já foi analisado o aspecto microscópico do corte na pedra. E não tem a Não é laser, não é água, não é fogo, não é nada conhecido. O que cortou a pedra. Eu diria cimática, mas... Pode ser. Pode ser. Em verdade, a gente não sabe. Nós temos suposições. O que a gente pode afirmar, por enquanto, é o que não é. Não é cordel. É o que tem para hoje. Que não é. Não é laser, não é isso, não é aquilo. As pirâmides não foram construídas dessa forma, ou dessa outra, ou dessa outra. Nós temos suposições de que poderiam ter sido feitas. Uma coisa que é certa, que não é na data aceita, né? Tanto que a descoberta de 2 cientistas, isso aí já tem tempo, do Robert Bauval e o Adrian Gilbert, da conexão com Órion, mostra que, pela precessão de equinócios, né, as 3 Marias, ou as 3 estrelas do cinturão de Órion, Alnitak, Mintak e Alnilam, alinhavam perfeitamente com o ápice das pirâmides em 10.500 a.C. Pombas, mas a ciência não diz que foi apenas 2.500 a.C.? Tem quase 8.000 anos aí de diferença. E aí? Eles iam
ter essa precisão num terreno, né, que nem tinha teoricamente sido nivelado para fazer as pirâmides, e tem essa perfeição nessa época, pela precessão de equinócios. Como é que os egípcios conheciam precessão de equinócios? Que é o giro em bambolê que a Terra faz com o eixo que tem a inclinação de 23 graus e 41 minutos, que em 25.921 anos, ou arredondando para 26 mil, dá uma volta completa. E a cada 2.000 anos aponta para uma estrela polar norte e uma estrela polar sul diferente. E que, na verdade, um calendário, o nosso calendário está errado. Se fosse um calendário de 28 dias com 13 meses, fechava com a precessão dos equinócios. Sim, sim. Como então os monumentos antigos obedecem essas questões puramente astronômicas, geográficas, geofísicas, geológicas, geodésicas. As pirâmides, por exemplo, e as outras pirâmides pelo mundo, elas estão orientadas em suas faces norte, sul, leste, oeste geográfico. Tá? Com uma diferença de... nem sei se chega a 1 grau. Se chegar a 1 grau e alguns minutos é muito. Tá? Para uma época ainda atual, que o norte geográfico permanece. Mas o norte geográfico e muito menos o magnético nunca estiveram sempre no mesmo lugar. Sim. Muitos monumentos, um deles que desafiou e desafia a ciência até hoje, porque a humanidade começa ali no Neolítico, lá com os egípcios, com os hindus, 4, 5 mil anos antes de Cristo. O pessoal estava deixando de caçar para... Exatamente esse é o ponto que eu martelo nos meus trabalhos. Está deixando de caçar para começar a cultivar. Mas aí você encontra, de repente, quer dizer, nada, de repente não existe. Né? Na Turquia, Göbekli Tepe. Eles datam de 10.500 a 12.000, até mesmo 14.000 a.C. E essa datação a gente ainda pode ter dúvida. Né? Pode ter dúvida, pode ser mais antigo. Uma coisa é certa. Ali teve tecnologia de construção e é um monumento pré-diluviano, antediluviano. Assim como outros. E você observa em monumentos como esse e outros espalhados pelo mundo, que além de serem mais antigos, eles têm, como por exemplo, em algumas partes de pequenos templos no Egito, como o templo que dá a entrada à Esfinge, a mesma configuração de encaixe de pedras. Tá? Mesma tecnologia. De outros lugares do mundo, né? Outros lugares do mundo. Aí você vê esses aparentemente mais antigos, que são bem mais antigos, não estão orientados para o norte-sul verdadeiro, e nem magnético atual. Põe esse atual aí de 5.000 anos ou mais para cá. Muito bem. Aí como é que eles faziam isso? Até que um grupo de cientistas fez um cálculo e, acertadamente, pelos movimentos que a Terra faz, a Terra, em verdade, faz 21 movimentos. 14 bem estudados. Os outros são apêndice desses 14. E a maioria só conhece rotação e translação, né? Mas são 14. E, em cima desses movimentos, chegou-se à conclusão que o polo, ele mudou. Tanto o norte como o sul, o eixo mudou de tempos em tempos. E você, retrocedendo no tempo, você vê que alguns monumentos obedecem a um eixo norte-sul anterior ao atual. Então, eles estão alinhados, mas com o eixo norte-sul da época deles. Anterior. Muito mais antiga que as pirâmides. E outros monumentos com outro alinhamento de polo norte-sul, mais antigos que esses ainda. Você, somando tudo, você chega à conclusão de algo impressionante. Que tivemos, a nível planetário, 5 civilizações, ou 5 derivações de uma civilização, cada uma com uma tecnologia diferente da outra. Todas elas passaram por um reset. E você chega, voltando no tempo, a Atlântida e Lemúria. E aí a gente está falando de quanto tempo?
onde, pode 400 mil anos para trás, onde você vê nas Sagradas Escrituras mais ou menos o período que os deuses estiveram com os homens, os anjos se manifestavam, as carruagens de fogo se manifestavam. Nós temos a questão aí relativa nesse período de tempo também, um pouco mais atrás, dos Anunnaki, que se fala muita bobagem sobre isso. Eu nem vou tocar nesse Eles assunto. são os reis da internet. Se fala muita besteira. E você observa que foram tecnologias diferentes ao longo desse tempo. E você volta nesse período, Atlante, onde nas escrituras estão os deuses que estiveram com os homens, saíram e vão retornar. E estamos passando agora no período atual chamado Retorno dos Deuses. Onde na Atlântida e no final da Lemúria descia lá, vamos falar no popular, disco voador, como desce helicóptero aqui. Era uma coisa natural. Eram seres preparados, muitos deles preparados o suficiente para manifestar o que se chama nas sociedades secretas, no conhecimento oculto, de o espírito da verdade. E naquela época, almas preparadas para absorver o conhecimento direto da fonte. Onde no planeta foi vivenciada o que os gregos e os egípcios chamavam de Idade de Ouro. Ou seja, as primeiras civilizações desse recomeço, Índia, Tibete, Egito, depois os gregos, depois os hebreus, depois os gregos, os romanos, dentro dos hebreus os essênios, os caldeus na Pérsia e assim, eles na verdade herdaram muito desse conhecimento mais antigo, onde a narrativa e a forma de passar e a forma de entender foi mudando. Né? Então nós temos essa questão que os gregos entendiam como eras, ou idades do ouro, idades da prata, idades do cobre, idades de prata, que o Rig Veda, muito mais antigo, fala nas mesmas idades, chamando em sânscrito de yugas. Tá? São 4, basicamente, formando o que eles chamam de Divya Yuga. Idade do ouro, Satya Yuga, que era a idade que os deuses conviviam com os homens, e que depois foi decaindo, mergulhando cada vez mais no materialismo, no egoísmo, num foco mais concentrado fora do todo, né? Onde se passou do Satya Yuga para o Treta Yuga, ou Idade de Prata, depois o Dvapara Yuga para a Idade de Cobre, e, ao final, o que nós estamos vivenciando hoje, a Idade do Ferro, ou Kali Yuga. Se você for ler o texto do Rig Veda, Rig quer dizer 4, é o 4º livro dos Vedas, onde estão os Upanishads. Se você for ler as características das yugas, e principalmente da Kali Yuga, que estamos vivendo hoje, um texto de 8.000 anos, parece que você está lendo o jornal de hoje de manhã. Tudo que a gente encontra em termos de violência, solução da família, inversão de valores, essas coisas. Não, eles chamam de Kali Yuga, a gente chama de Apocalipse, outros chamam disso, outros chamam de transição de eras, transição planetária, etc, etc. Mas está tudo já relacionado a... Tudo, não existe nada desconectado. Não, é impressionante. É impressionante o quanto a gente não sabe sobre isso. Não sabe. Enquanto o ser humano não conseguir identificar o divino que está dentro dele no outro, que o outro não é diferente dele, porque até mesmo no Antigo Egito, segundo Hermes Trismegistus, você citou o Caibalion aí, que é a base do nosso ensinamento crístico na Pilares de Hermes, né? Lei do Caibalion não tem como você, é lei cósmica, não tem como você reconhecer e identificar no outro algo que você não tem em você. Então, se você consegue identificar no outro o divino que está dentro de você, que é a literal tradução do Namastê, meu Deus interno, saúde do seu Deus interno, mais da metade dos nossos problemas estavam resolvidos. Exatamente, meu Deus. Disse tudo.
Disse absolutamente tudo. E foi isso exatamente que foi tirado de nós, foi esse conhecimento. Sim. Pelo Sim. menos aqui da nossa civilização ocidental, que domina todo o resto, assim, em termos de cultura mundial, né, em termos mundiais, né? Exato. Né? Não quer dizer que não exista, né, em partes da Ásia ainda esse conhecimento, como ele Sim, de fato aqui no existe. Ocidente também, mas é muito, muito velado. Só que o dominante é justamente essa cultura onde foi abafada justamente esta conexão com o divino. Porque chegou no ponto do ovo e a galinha. É o que a gente está vivendo hoje. Ao mesmo tempo que existe algo imperioso no sentido de transmitir conhecimento e as pessoas selecionarem as verdadeiras prioridades para a sua evolução consciencial, muitos estão distraídos, contaminados, embevecidos, envenenados com tantas coisas que não se preocupam mais com isso. O que adianta você tentar passar? Não que a gente seja melhor que qualquer um. Está encarnado aqui, está todo mundo no mesmo barco. Está todo mundo no mesmo barco. Mas tem uns que começam a fazer um esforço para abrir a sua consciência. E o grande ímpeto, quando isso acontece, é espalhar boa nova. Mas você espalha boa nova para quem não quer absorver, né? Palavras ao vento, não vai resolver nada. Palavras ao vento. Ou seja, se o professor quer ensinar alguma coisa na escola, o aluno só vai lá para ficar olhando o celular, comer merenda, etc., e o pai em casa não ensina o que tem que ensinar, aí fica complicado para quem não quer aprender, quem não quer absorver. Mas isso é uma fase que o planeta está passando, que a sociedade planetária está passando, para justamente sair daí o que é preciso para a nova era planetária. Né? Fala-se muito nesse período de 26.920 anos, que é isso que estaria finalizando agora, que seriam 2 desse período, totalizando ali os 52 mil e alguma coisa, que é o fim deste ciclo. Está se falando muito sobre o que se fala sobre a transição planetária e humanitária que nós estamos atravessando agora, fala-se sobre isso, pelo menos no meio que eu tenho acompanhado. Então, eu acho que mais ou menos a mesma coisa, né? Sim, em essência, sim. É claro que a maneira como isso ocorre e a escala de tempo em que isso ocorre não tem nada a ver com o que estipulamos em termos disso. Né? Porque a questão temporal está muito em voga agora e tem a ver também com o aspecto ufológico, e cada conhecimento ele avança no tempo de acordo com o grau de assimilação das pessoas. Porque, por exemplo, abrindo um parênteses, na antiguidade, seres que eram desse nosso mesmo sistema solar, que infelizmente foi relegado à série B do campeonato, né? Mas que tem uma importância vital, porque existem civilizações aqui não físicas, extremamente avançadas, muitas delas que colaboraram com a vida neste planeta, junto com outras hierarquias de outras estrelas que ainda atuam aqui no intercâmbio. Aí entra as dimensões e tudo isso. Né? Entra um processo multidimensional também, embora tenha muito físico aí, que vem aqui cumprir, junto com a nossa hierarquia daqui, um cronograma de trabalho que a gente não tem condição de conceber, né? E aí você para pensar, poxa, as hierarquias daqui têm um cabedal também muito alto, cada um obedecendo, no caso do nosso planeta, o seu processo e momento evolutivo. Então, por que um cara que vem de Arcturus, vem de Andrômeda, que é uma galáxia, vem das Pleiades, vem ensinar algo aqui que a hierarquia daqui já sabe fazer com o pé nas costas? Não é por aí. Eles estão aqui por outras questões, num trabalho em comunhão. Ou seja, o processo é muito mais alto, muito mais amplo, muito mais profundo do que a gente imagina, porque nós ainda temos uma mente limitada de raciocínio linear que faz analogia com o que nós conhecemos. Não podemos fazer analogia com algo que a gente desconhece, que a gente não tem nem noção do cronograma de trabalho a nível galáctico e sideral que esses caras têm. Tá? Eu acho até que a gente está muito... Aqui. Aí você vê civilizações antigas vão colocar o quê nos seus livros sagrados? Anjos, deuses, etc. Eu não estou aqui generalizando. Tem anjos, é hierarquia angélica mesmo. Tem outros seres que foram tomados por anjos. Existem seres, tipo deidades extremamente avançadas, virtualmente imortais? Existem. Existem
seres que foram tomados por deuses. Então, o que o cara ia escrever ali nas narrativas, no que ele observava nas escrituras antigas? Tá? O tempo passa, nós vivemos hoje um advento da era espacial, onde a gente tem condição de conceber a ideia que o que ele chamava de divindade antiga pode ser um astronauta. Dimensional, multidimensional, não importa. Né? Exatamente. Mas é algo a nível civilizatório de milhares, ou mais provavelmente milhões de anos à nossa frente, em todos os níveis. Então, eles se apresentam, em verdade, de acordo, na minha concepção, pode ser que eu esteja completamente errado. Aliás, não tem que acreditar em nada que eu estou dizendo aqui. Tem que pesquisar, estudar e, principalmente, experimentar e vivenciar para que é isso que a gente está fazendo aqui, trocando ideia. Trocando ideia. Então, aí você chega, no momento atual, eles aparecem ou são entendidos de uma forma que a gente possa absorver. Se mantivermos a mesma sequência, o que eu não acredito, muita coisa vai acontecer. Mas se daqui a 500 anos mantivermos essa linha, mas com uma mente mais avançada, mais evoluída, no sentido de melhor entendimento do que é o cosmos, como é que eles vão se apresentar? Vão se apresentar da mesma forma que hoje? Ou vão se apresentar cada vez mais próximos do que realmente são? Do que realmente é, exato. Né? Então, não tem como você cravar e bater o martelo a 100% o tempo todo em nada. É isso que eu ia comentar antes, Paulo, que não tem... Eu acho que nós estamos tão longe de compreender isso aí, o que é, o que não é, e a gente tem tanta mistura de conceitos na nossa cabeça que são extremamente materialistas, que não tem como a gente conceber esse universo de coisas aí. Não tem, porque até mesmo você tem toda a razão, na questão ufológica, por exemplo, aqui no século XX, conforme é passado para nós, conforme nós ufólogos também estudamos, e o que está até em filmes e séries de ficção científica. Você vê que a coisa vai aumentando na compreensão do processo tecnológico com o tempo. Até nos Os próprios filmes filmes, antigos não têm essa questão relativa à multidimensionalidade. Agora vê o filme dos Avengers aí, dos Vingadores, já tem. Agora você tem. E mais, você não tinha, antigamente, junto com isso, a questão temporal. Hoje você tem alusões a questões de viagem temporal, de seres que se deslocam não somente no espaço interdimensional, multidimensional e hiperfísico, como temporal. Num temporal que nós absorvemos, entendemos pela nossa limitação, por estarmos passando por uma experiência a nível tridimensional, ocupando um corpo físico num planeta tridimensional, etc. E o tempo, se ele existe, funciona da mesma forma em outros níveis? Claro que não. E aí tem uma questão, tem a sua relação. questões muito interessantes nisso aí. Se o tempo, se é que ele existe, porque no nível de frequência altíssima ele não existe, é tudo, isso até o Einstein e alguns cientistas falavam, né? Que os físicos, eles não concebem o tempo do jeito que as pessoas concebem. Está muito além, é uma coisa que não existe. E chamou isso de relativo, né? Pois é, porque se a gente no presente se preocupa com o futuro, é porque o futuro realmente não está predeterminado? Ou o futuro realmente existe? Ou o passado existe, como nós entendemos? Ou tudo é um eterno presente? Se você enxergar dessa forma a nível quântico, termo quântico não está se utilizando por aí. Né? Hoje tudo é quântico. Mas o termo quântico na sua verdadeira natureza na mecânica quântica. Né? Em relação à questão temporal. Você pode extrapolar para o seguinte. Qual o problema de você hoje ter, depois que você se for, existindo realmente o processo da reencarnação, né? Em verdade, para mim existe, mas não é como é dito,
você reencarnar o que hoje você considera seu passado. Hoje você está em 2024, sua próxima encarnação vai ser em 1600 e pouco. São as linhas do tempo. Repete. E mais, se a coisa é assim, para que isso? Por que você não pode estar ao mesmo tempo em vários momentos de tempo? Ao mesmo tempo, experimentando uma vida num lapso de tempo X, uma outra vida num lapso de tempo Y. Tem uma linha que fala exatamente isso, né? Por que você acha que somos individuais a ponto de estarmos num processo linear, se somos fractais ou elementos de uma mônada, de uma centelha divina, que tem várias experiências ao mesmo tempo, em tempos diferentes? Em lugares diferentes. Em lugares diferentes. Porque tempo e espaço não tem como você separar. É uma coisa só. Tanto que o termo é espaço-tempo. Vamos ao cinema? Vamos. Na sessão das 4, legal. Aonde? Qual cinema? Espaço. Vamos ao cinema? Vamos. Aquele que fica no shopping. Legal. Qual a sessão? Que horas? Tempo. Não tem como você separar espaço-tempo. Dentro disso, a coisa é muito dinâmica, muito móvel. Se existe essa possibilidade, realmente existe, o que tirar da tecnologia desses caras milhões de anos à nossa frente, manipulando isso a bel prazer? Para eles, passar uma tecnologia na época da Atlântida, para nós, que resultou na construção desses monumentos todos, e que civilizações herdaram isso e construíram as pirâmides, então, tecnologia de fora, ou uma influência, seja direta ou indireta de fora, pouco importa, na verdade, porque o fato é que elas estão aí, até hoje. De pé. E tem mais de 2.500 anos dessa. Então, você vê que uma coisa, como existe no universo, nada separado, se funde com a outra. Questões de outras civilizações essas que estiveram aqui e que retornaram para o seu sistema de origem, ou parte dessas civilizações que ficaram aqui e que deram origem à multidimensionalidade intraterrena, sim, que é base de trabalho teosófico, tibetano e da eubiose, principalmente em relação das embocaduras do planeta e ao Brasil. Né? Aí você tem, o Brasil tem bastante, o Pedra da Gávea, São Tomé das Letras, Serra do Dor, Chapada dos Veadeiros, Guimarães, Diamantina, elementos no sul do Brasil, no norte, todo o Brasil todo, o mundo inteiro você encontra isso, essas questões relativas às embocaduras para esses reinos subterrâneos, né? Onde muitos atlantes se refugiaram também, se juntando a um processo. E estão na civilização deles tranquilo lá até hoje. Aí já tivemos mensagens nesse nível. Se vocês hoje, com a parca tecnologia que vocês têm, vocês criam bunkers, câmaras, verdadeiras cidades subterrâneas, equipadas. Isso vem desde antes da Segunda Guerra. Com tecnologia suficiente para servir de base militar, resguardar mísseis e ogivas nucleares, e principalmente refúgio para pessoas com a sobrevida bem razoável, fugindo de um holocausto nuclear. Por que na época da Atlântida, que a gente era muito mais avançado, não podíamos fazer a mesma coisa com louvor? Quem fala bastante disso também é o Trigueirinho, né? Sim, o ser humano atual, infelizmente, ainda isso está mudando. A mudança é sempre devagar, lenta, gradual, mas está acontecendo. Faz parte do processo de transição. Mas ainda é muito prepotente, arrogante, acha que só ele existe no planeta, acha que a tecnologia atual é a mais avançada, enfim. Só essa arte de moldar a pedra já faz o que a gente tenta fazer aqui e não consegue. Aqueles moais da Ilha de Páscoa, por exemplo. É incrível as teorias que os caras lançam sobre aquilo, mas aquilo é óbvio que é uma coisa muito mais antiga do que nós. É óbvio. Nossa, nem fale. Os moais são um exemplo
É. Né? Olha só, eu tenho uma pergunta aqui. Pessoal, Diga. quem quiser, tiver alguma dúvida aí, aproveitar a presença ilustre do professor Paulo Iannuzzi aqui para tirar dúvidas sobre o Egito, esse é o momento. Manda as perguntas aí que a gente joga na tela aqui. Professor, que tal essa pergunta aqui? Se eu tenho conhecimento de algum estudo ou descoberta sobre a participação dos carians e dos felinos na civilização egípcia? Não, não tenho. Eu não entro muito nesse mérito, não, Tá porque respondido. em cima disso tem muita fantasia, tá? Então, muita imaginação fértil ocorre. Não estou generalizando, mas você não sabe E nem realmente dizendo o que não. fundamento que não tem. Então, nessa dúvida que eu tenho ainda, eu prefiro não opinar, embora seja uma possibilidade plausível se realmente nessa natureza isso existir. Tá, eu mesmo já tenho uma outra percepção, que eu me baseio muito no livro lá do Wesley Bateman, que ele conta a história da construção das pirâmides, só que eu não vou nem dizer a data que ele fala lá no livro, porque fora de contexto eu vou ser desacreditado na hora. Mas ele fala, por exemplo, de uma raça chamada Gracianos. Os Sim. Gracianos, aí, que é eles que tinham essa tecnologia, que construíram as pirâmides aqui em outros lugares, como Marte, por exemplo, que é a Marte está mesma. cheio. Marte É, está cheio. então, que foram, no caso, isso tudo conta naquela narrativa do livro, né? Que na Sim, é época, possível. quem mandava aqui Olha, eram os Maldequianos, do eu antigo não planeta posso Maldek que falar, explodiu. embora tenha lido o livro, eu também não posso, obviamente, afirmar, muito menos desacreditar no que está escrito. Agora, Sim, por mas o teu convicção interna, conhecimento esse pode abranger período alguma coisa disso aí. aí, isso que eu estou falando. Por mim, esse período de tempo que você considera absurdo, para mim não é nada absurdo, não. Não, eu digo para a mentalidade comum, que Para a vive mentalidade dentro. comum, sim. Entendeu? Então, mas mesmo assim eu prefiro não A falar aqui para mentalidade não, comum, infelizmente, foi doutrinada e né, as pessoas se acomodaram tanto com isso que tem dificuldade de sair, não questionam. que não questionam, é a seguinte: um tabuleiro de xadrez. A pessoa colou o tabuleiro aqui, só enxerga uma casa, um quadradinho, seja o preto ou o branco, só uma. Não procura afastar o tabuleiro para ver o tabuleiro como um todo, muito menos as peças. Tá? E entender que esse pessoal todo, sem exceção, tá? São peças de um peão. São peças como peões de De um xadrez. jogo. Né? Então você Exatamente. pega grandes autoridades, grandes cientistas, grandes políticos, bom, enfim, grandes líderes, hoje em dia, são todos peças de xadrez, principalmente peões. Principalmente Se peões. tiver que sair um, vai entrar outro no lugar. E Então, acontece todo dia. acontece todo dia. Então, o que todos se preocupam, e a mídia desvia muito desse entendimento, se preocupa com o peão. Uhum. Falam, fulano, não vou citar nomes aqui, até por causa do YouTube, não quero prejudicar Isso. o canal, etc. Né? Infelizmente, a censura chegou a esse ponto. Então, você tem N autoridades, gente famosa, gente conhecida, enfim, na verdade, o famoso conhecido não apita nada. Quem está por trás, ninguém conhece. Eles são peões, sai um, entra outro. Então, as pessoas focam muito nas notícias sobre os peões e não quem move as peças. É Quem incrível move como a as gente fala a mesma peças, língua. pois é. Então, quem move as peças é sobre quem precisamos dar atenção. Atenção no sentido de estar conscientes que o processo é mais amplo e mais profundo. Isso é uma coisa. No meu entendimento, o foco deve ser a sua transcendência de consciência, a sua espiritualidade, seja ela o que você entender como isso. É você procurar o seu Deus interno.
sua eclosão de consciência. Você mudar suas prioridades. Ainda mais nesse período que a gente atravessa agora. Né? E como é que se faz isso? Aí você volta na origem, você volta no antigo. Por incrível que pareça. Você vai encontrar explicação disso. Ou entre os mestres yogis milenares da Índia, tudo lá, os hierofantes do Antigo Egito, que passaram esse conhecimento para os filósofos gregos. E conhecimento que não era deles nem dos indianos, veio da Atlântida, e sabe-se lá antes disso de onde veio. Provavelmente de fora. Questão que, numa antiguidade remotíssima, era natural, que a gente praticamente perdeu, e que precisamos renovar isso. Né? Que Platão aprendeu com os hierofantes egípcios, o que é conhecida hoje como as 3 mentes de Platão. Eu falo, volta e meia eu falo isso em live. Não adianta você fazer qualquer busca, seja ela qual for, principalmente espiritual, consciencial, se você não alinha as 3 mentes de Platão. O que são essas 3 mentes? É a mente que pensa, dentro da mente que pensa está a fala. A fala é mantra, é pensamento materializado, por isso que a palavra tem poder. Cuidado com o que você fala. A mente que sente e a mente que age. A mente que age está lá embaixo, chakras inferiores, visceral. A mente que sente, chakra cardíaco. E a mente que pensa, do laríngeo para cima. O que isso significa? Significa que enquanto você pensa uma coisa, mas fala outra, sente outra e age de outra, tu não vai chegar a lugar nenhum. Está completamente desconectado, desarmonizado e em desequilíbrio. Totalmente. E qual é a tendência disso? É você cada vez estar mais mergulhado no sistema. Aí você se revolta, quer sair do sistema, combate o sistema. Vai ficar mais escravo do sistema ainda. Se você não cria o sistema para você, babau. Aí vem a ansiedade, vem a depressão, vem todas essas coisas, está todo mundo sentindo aí. Vem, então o caminho é para dentro. O processo é sempre de dentro para fora. Uma das chaves disso que o pessoal do meio ensina, que eu também procuro praticar, é a respiração. É você fazer circular prana no teu corpo, saber respirar, porque principalmente o ocidental respira errado, não sabe respirar. Tem um momento em que no seu avanço consciencial você vai ser chamado a atenção para isso. Você vai começar a trabalhar esse processo e outros de uma forma consciente. Aprender a cuidar de si, para que você possa emanar luz, porque ninguém pode oferecer o que não tem. Isso os egípcios conheciam muito bem. Por isso que foi uma civilização que durou tanto tempo de uma forma tão grandiosa. E humana, porque eles também faziam das deles, evidentemente, como todo mundo. Mas se mantiveram por milhares de anos ali, incólumes, como os antigos hindus também. Eu acho que até a gente sabe muito pouco de como eles viviam de fato, né? Muito pouco. Muito pouco. Acho que a gente sabe muito pouco. Porque era um pensamento diferente, o pensamento antigo era diferente. Por exemplo... E as tecnologias que eles dispunham também. Sim, mas a questão não é só a tecnologia, é como se envolviam com isso, o aspecto humano, em relação ao outro. A medicina era avançadíssima. Em pauta ali não era o indivíduo, o ego, como a gente encontra hoje, predominante na nossa sociedade atual. O que interessava para eles era o Egito e o bem-estar das pessoas. Tanto que, no Egito antigo, ao contrário do que ainda se apregou por aí, não existia escravo. Existia escravo de culto. Ou seja, o cara não era feito escravo, era perseguido, era mal visto se ele não adotava as tradições egípcias. O cara vinha de fora, ótimo, venha. Tem que se adaptar. Ao contrário dos hebreus, ao contrário dos gregos, ao contrário dos romanos, principalmente para gregos e romanos, hebreus também, que qualquer povo de fora é considerado bárbaro. Os egípcios não consideravam ninguém bárbaro. Eram acolhidos. Tanto que existiram faraós e nobres não egípcios, de outras civilizações ao longo da história do Egito. Olha que interessante. Mas tem que assumir a tradição egípcia. Tem que rezar, quer vir de fora, fica aqui, beleza, mas reza a cartilha daqui.
Então, não era escravidão como nós conhecemos. Sim. A escravidão apregoada dos grilhões, das chibatadas, etc., etc., não existiu no Egito. Não existiu. É uma mentira. Existiu, foram trabalhadores livres que recebiam pão, recebiam cerveja, peixes e cereais como salário, além de sal. E para eles era uma honra e um compromisso divino servir ao faraó. Trabalhar para o faraó, que era considerado um ser divino. Uhum. Ele era iniciado para tal. Pega um bom pai de santo aí, eleva a quarta potência, era um faraó. O cara não tinha só poder temporal. Não era qualquer um que podia ser entronizado faraó. Ele passava por testes e o último era a suprema iniciação dentro da Câmara do Rei da Grande Pirâmide. Em que, se ele não saía, era tirado do corpo para enfrentar suas próprias formas de pensamento, tudo que a pessoa normalmente cria, porque nós somos co-criadores e está ali no astral esperando pela gente. Né? E ele passava por esses testes e quando voltava, ele voltava, o que virou depois uma iniciação para os gregos, do estado de Serapis, que significa aquele que transformou sua própria natureza. E depois ele passava por uma série de rituais de entronização, onde ele vestia, né, um paramento e um rito específico para aquele paramento que representava uma das divindades principais do panteão. Era um negócio muito bem organizado, demorado, enfim, meticuloso. Não é só botar a coroa governar, não. Então, a visão do governante apenas é uma visão muito materialista e da sociedade atual, mas não era muito mais profundo. E o pensamento do povo, ele contribui muito para isso. Você vê em muitos lugares na Índia hoje, ainda hoje, o cara bate no carro do outro, embora a Índia esteja muito ocidentalizada, mas você encontra muito isso ainda na Índia, que é resquício do antigo. Eles saltam no carro, em vez de brigar, ficam rindo. E teu karma é pior que o meu. Imagina isso no Rio. Porque eles ainda têm, muitos ainda têm, uma cosmovisão que nós perdemos, principalmente ocidental. Na Índia mesmo? Muito individualista, egóico, egocêntrico, muito fechado em si mesmo. Né? Não, ocidental e o egípcio era muito parecido. Por exemplo, só para fechar, para o egípcio era muito natural uma pessoa, um ser de avançada estirpe consciencial evolutiva, encarnado e principalmente desencarnado, se manifestar em 2 ou mais lugares ao mesmo tempo. Olha só. Para o pensamento ocidental atual científico, isso é uma impossibilidade. Uma impossibilidade científica. Isso a ciência não explica. Pois não explica para eles, era uma coisa natural. Como exemplo, digamos que soframos uma hecatombe, que a humanidade ela recomece praticamente do zero. Digamos que isso aconteça em 2025. Daqui a 5, 10 mil anos, os arqueólogos do futuro, se mantiverem o mesmo nível de pensamento que a gente tem hoje, eles vão pesquisar escombros de uma igreja, ver um mosaico de uma pomba branca, o que eles vão imaginar? O mesmo que a gente imagina hoje. Pô, os caras cultuavam a pomba. Olha que igualdade oferidas para esse animal. É o que eu estava dizendo, a gente sabe muito pouco desse povo. Muito pouco. Muito pouco, muito pouco. Todo o conhecimento foi abafado de uma forma que é bem como estava falando, Paulo. Ele sobreviveu em alguns lugares que existe, você vai no Tibete, não sei aonde, ainda tem manuscritos, mas isso aí não vem a público, isso não vem para a internet, isso não vem para onde as pessoas estão olhando, não vem para as mídias. Ele ainda é passado, e muito desse conhecimento antigo ainda é passado de boca para ouvido.
tradição oral. Tá? Mas, obviamente, não é para muitos, uma vez que o status quo atual não, já há um bom tempo, como você citou, desconsidera isso e faz com que as pessoas sejam desviadas de suas atenções para algo que não leva a nada, que são as distrações e armadilhas, em vez de se preocupar com o próprio processo evolutivo, que vai te trazer independência sobre muitas coisas. O que, obviamente, quem domina não quer. Exatamente, exatamente. E é por isso mesmo que a gente não sabe. Exatamente, por aí mesmo. Isso que você está falando. Então, Paulo, estamos aí com 1h25 de bate-papo, quase 1h30. Tem alguma coisa aí que queira acrescentar, colocar aí para a gente? Eu quero aproveitar que estou com essa oportunidade aqui de falar com alguém que conhece tão bem o assunto, né? Olha, é realmente um assunto que dá pano para manga. Dá para ficar horas aqui. Tecnologia antiga, só para citar aqui, o mais contundente artefato encontrado no Antigo Egito, vocês podem pesquisar aí, chama-se Núcleo 7. É uma peça desse tamanho. É um cilindro de granito, de diorita. Não se sabe como aquilo foi forjado, ele tem ranhuras, e aquilo era utilizado para formar fendas e buracos no granito e na diorita. Com uma serra circular atual, você leva uma enormidade de tempo para fazer o que eles, com essa peça e uma tecnologia desconhecida, faziam num período de tempo mais que suficiente para as suas construções. Mesma tecnologia, provavelmente, que ergueu Pumapunco, Sacsai com a mão. Foi para onde foi meu pensamento, porque lá tem bem esses orifícios aí. Pois é. No caso do Núcleo 7 é muito interessante. Eu até peço desculpas, eu podia ter selecionado algumas fotos aqui, mas é tanta coisa que acabei não. Uma próxima vez, quem sabe. Né? Mas pesquisem. Quem estiver interessado. Eu vou dar uma olhada, Essa Paulo, foto. assim, as evidências, na verdade, se a pessoa parar para pensar e usar um pouquinho a cachola, sair da caixinha quadrada do que conta a ciência, e realmente parar para pensar, não, mas espera aí um pouquinho. Quer dizer que há 7, 8 mil anos atrás, a humanidade eram coletores, eram caçadores. Tá me ouvindo? Perfeitamente. Tá, Sua imagem sumiu, mas eu estou te ouvindo. Tá. Não está entrando. Não sei o que deu. Vamos só de voz, então. Vamos. Então, quer dizer, evidências não faltam. Né? Evidências, se a pessoa parar para pensar e olhar tudo que tem em volta de evidências, tudo que existe de evidências do passado, e que a gente não para pensar além do que nos explicam que é, além daquela datação que eles explicam que é, a pessoa vai ver isso com os próprios olhos. É o caso desse núcleo 7 que tu falou agora, assim como tem muitas outras. Sim, o Templo Kailasa, pesquisa o templo, não é um monte não, o Templo Kailasa na Índia. Erguido de cima para baixo dentro da rocha, esculpido na rocha, o nível de detalhe. É impossível fazer aquilo ali na mão no tempo que eles fizeram. Como é que é o nome? Templo? Kailasa. Kailasa. Kailasa, com K. Vou dar uma olhada. Dá uma olhadinha. Tá. O próprio templo Lilibela na Etiópia, a mesma coisa. Enfim, assim por diante. Pois é, evidências não faltam, nós mesmos falamos aqui de algumas. Quer dizer, não dá para imaginar que os incas, os astecas lá, construíram aquilo lá com paus, pedras, cordas e cinzéis, não tem como. Como você citou, os caçadores-coletores eram bem espertos. Né? Sim, o cara era caçador-coletor, em questão de 1000 anos ele construiu as pirâmides e toda aquela cultura rica, e sem falar das culturas que já existiam também, paralelamente, na Ásia, na América, na Eurásia, lá onde é o território da Rússia hoje. Então, quer dizer, se a pessoa parar um pouquinho para pensar, ela vai sozinha chegar a essa conclusão, de que é tudo uma grande mentira. O engraçado é que as teorias que explicam isso
quando existem, são, no mínimo, uma piada. Sim, não, as teorias mesmo. Se você estudar mais a fundo ainda, aí é que a coisa fica séria. Você vê que parece que existe um consenso. Porque. Voltei. Olha, voltou, que bom. Eu mudei a configuração aqui Isso para aí, ver se dava certo. como eu estou colocando aqui para vocês. Isso aí são fatos e argumentos que a gente vai coletando, não só para o leigo, mas principalmente para quem estuda a pesquisa, vai mais a fundo, etc. As evidências são enormes, claras, incontestáveis. São claras, são claras. Agora, no caso, por exemplo, isso aí vale para a ciência toda em geral. Tem muita gente boa. E o cientista, ele trabalha muito. O egiptólogo, no caso da egiptologia, ele trabalha muito. É um trabalho hercúleo com risco. Os riscos são grandes. Tá? Eles entram, eu entrei, eles muito mais, em cada buraco lá, é que o árabe guardião que toma conta ali, ou que está liderando aquela equipe, que tem um cidadão local, ele vai primeiro à cata de cobra e escorpião, pô. Para limpar o terreno. Que ele vai saber como lidar com aquilo. Agora pensa no tamanho do risco, né? Mesmo assim, eles correm riscos. Desmoronamento, sufocamento, alguma infecção, isso é risco físico. A Né? lista de óbitos deve ser grande. O que é hercúleo é muito grande. Eu tenho muito respeito pelos egiptólogos. Mesmo com tudo isso que a gente está falando, eu tenho, porque o trabalho deles, da arqueologia em geral, da ciência em geral, em qualquer área, é muito extenuante. Né? É verdade. Agora, por outro lado, sabe-se lá por que eles sustentam esse tipo de teoria. Tem alguma coisa por trás. Porque, no caso da egiptologia, se um egiptólogo chega e contesta, tá, de forma oficial, o que está vigente, ele não dá aula mais em lugar nenhum, ele é expulso de universidade, ele não frequenta mais sítio arqueológico nenhum, não entra mais em sítio arqueológico nenhum, não tem como fazer pesquisa em universidade nenhuma, acabou a carreira dele. Em uma palavra, controle. É assim que funciona o controle. Então, acabou o financiamento, acabou a carreira dele. Sabe disso? Tem muita se ele não andar na linha, não tem financiamento. São perfeitas, são exatas? Tem. Agora tem uns detalhes aí que, poxa, é a tal história. Também é difícil, embora isso esteja mudando, é difícil você estudar uma civilização antiga com o pensamento atual. Como você vai estudar uma civilização antiga se você não procura pensar como eles pensavam? E como é que eles pensavam? Isso não é possível que eles pensassem assim. E não entra na lógica atual. Nós fomos condicionados numa lógica que não era a lógica deles. A lógica deles entende como uma pessoa pode estar em vários lugares ao mesmo tempo ou construir uma grande pirâmide. A nossa lógica não entende. Aí cria elucubrações em torno disso e de outras coisas, né, que se mistura com aquilo que é realmente genuíno, fruto da pesquisa deles. Imagina quem é que sumiu de novo. Eu acho que alguma coisa está mandando algum recado para mim aqui. Imagina como é que seria tentar explicar para alguém hoje uma forma de pensamento. Pois é. Com o pensamento linear que a gente está habituado a ter, quem se esforça para sair dele, não é fácil. Fácil entender que o pensamento sai como ondas compostas de chamados átomos psíquicos que se congregam etereamente, né? E essas ondas, quando têm uma frequência recorrente, elas se aglutinam e criam as formas de pensamento. E com as formas de pensamento se constroem monumentos também. E que são responsáveis até por obsessões. Às vezes, você trabalhando nessas questões relativas a assédios energéticos densos, extrafísicos,
Muito deles não é obsessor, não. É forma, pensamento que você mesmo criou em algum momento do seu processo encarnatório. Seja nesta ou em outra vida, ou no processo contínuo, conforme a gente citou aqui no início da live, enfim, não importa. Esse é um dos entendimentos que falta hoje na nossa cultura, né, que é justamente esse conhecimento todo que envolve tudo isso aí, essa parte da criação que nós somos capazes de fazer, né? Porque é o conhecimento iniciático. Por enquanto ainda está restrito. Né? Mas é justamente por ser restrito, né? Se não fosse restrito, todo mundo teria acesso, mas isso teria que ter vindo já desde lá de trás, né? Foi justamente Sim, cortado. Junto com isso é necessário um preparo interior para lidar com isso. Não. Porque se uma pessoa, no momento atual, porque não teve esse preparo anterior em termos civilizatórios, ela pega um conhecimento desse nível, transmitido de uma forma irresponsável, ela vai pegar um conhecimento que não é cabível de interpretação e interpretar a seu modo. E pior, aplicar a seu modo. E esse seu modo geralmente está no desequilíbrio, principalmente emocional, na vida conturbada que a grande maioria tem. O que vai acontecer? Vai dar problema. Sim. Então, é uma responsabilidade de quem também transmite esse processo. Né? Então, você tem sempre os lados da questão. A responsabilidade em transmitir e a responsabilidade em receber e principalmente aplicar é muito grande. Por que em ordens e sociedades secretas você tem o juramento? Juramento não é para que você seja proibido de transmitir certos conhecimentos. Um ou outro, tudo bem, mas não é para todos. É para você. O juramento é um comprometimento que você assume em não mudar uma vírgula do que você recebeu. Olha Se você só. tiver que retransmitir conforme você recebeu. Hoje em dia, o que acontece? Cada um entende as coisas à sua maneira e chama isso de verdade. Cada um tem a sua verdade, porque cada um é livre para ter o seu próprio conceito, e são conceitos, às vezes, tão absurdos sobre coisas tão óbvias. Eu até estou falando demais, não gosto de falar dessa forma, porque eu procuro falar sempre de forma construtiva. Não, mas eu acho que está muito certo, eu acho que é justamente isso que a gente está trazendo aqui, né? Para construir, você tem que se situar. Exatamente. Senão... Exatamente. Eu acho que se a gente não está aqui para contribuir, o que a gente está fazendo aqui, né? E claro, eu acho que esse tipo de instrução é muito do que falta hoje. É justamente isso, as pessoas estão com conhecimento muito dentro do achismo, né? Pega uma informação, acredita naquilo ali, não vai verificar se aquilo ali realmente é verdade ou não é verdade. Eu acho que essa questão iniciática que tu falou das sociedades secretas, por exemplo, eu acho que ela tem esse grau de importância aí, né, de preservar o conhecimento. Sim, com toda certeza. Cada um, em verdade, acredita no que quiser, não tem nada contra isso. A questão é sempre assumir a consequência daquilo que você escolhe. Que nós somos, queiramos ou não, o resultado das nossas escolhas. Exatamente, nós somos o resultado das nossas formas de pensamento. Isso. Então, acho que era isso, Paulo, por hoje. Vou deixar só, conforme você pediu, uma mensagem para você, para vocês todos. Legal. Conforme rezam a posição de meditação dos faraós nas estátuas egípcias, que ladeiam e ainda ladeiam e ladeavam os os pilonos dos templos. Tá? Pés no chão, olhos no horizonte e mente no infinito, que não há deserto que nunca se acabe. E como os templários diziam, o lema templário, non nobis domini, non nobis, sed nomini tua de glória. Agora não traduz. Por nós, Senhor, não por nós, mas pela glória do teu nome. Muito obrigado a todos. Obrigado, Gerson. E Deus abençoe a todos nós, o Eterno abençoe a todos nós abundantemente. Namastê e Jai Shri. Legal. Paulo, apesar dos problemas técnicos aqui, eu fui abduzido da nave,
Eu quero te agradecer imensamente aí a tua presença, a tua disposição em compartilhar teus conhecimentos. Tivemos uma aula grandiosa hoje aí sobre Egito, sobre ufologia, a ligação disso tudo, que era justamente a proposta dessa apresentação hoje. Eu realmente agradeço imensamente a tua participação aqui hoje. Foi muito Obrigado, especial para Gerson. todos Quem nós aqui. agradece sou eu, a gentileza e a acolhida. Muito obrigado. E a Tá bom, oportunidade. então, legal. Apesar dos problemas técnicos, vamos encerrando por aqui, então. Nos encontramos até a próxima. Semana que vem tem mais. Paulo, uma boa noite para ti, boa noite para todo mundo que está acompanhando aí. Namastê. Boa noite, Gerson. Boa noite a todos. Tudo de bom. Namastê, Jai Shri. Obrigado.